Bom, pessoal, bom dia, né? Todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter o nosso estudo sobre a estrela de Belém. Não é? Desde já eu gostaria de agradecer ao Fernando, né, por se disponibilizar, né, disponibilizar seu tempo, né, e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente. Né, e né, eu fico muito grato. Já, na verdade, a gente tinha planejado de ter isso mais no início do ano, mas aí veio a quarentena e aí a gente acabou postergando. Aí agora surgiu a oportunidade, né, por videochamada mesmo, e, e a gente quer aproveitar esse momento. Né? O estudo é longo, deve durar cerca de 2 horas, e então estava conversando com o Fernando, e talvez pode ser interessante a gente deixar os comentários mais para o final, até para não poder interromper e a gente mais ou menos ter uma ideia de um horário bom para terminar. Senão a gente pode estourar o tempo. E perguntas essenciais, não é talvez até aconselhável que a gente faça pelo chat. Aí o Pedro pode auxiliar o Fernando ali e falar que tem uma tal pergunta, tá? E acho que seja essa uma boa ideia. E porque se a gente for interromper, pode demorar bastante. Então eu já vou, só antes de passar a bola para o Fernando, vamos só ter um período de oração, né, colocar esse momento entregar esse momento nas mãos de Deus, para que a gente possa ter um momento de aprendizado. Tudo bem? Então, Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos pelo teu amor, Pai, somos gratos, ó Deus, pelos recursos, ó Pai, que o Senhor disponibiliza para que a gente possa compartilhar conhecimento. Né, Pai, eu te entrego aqui a vida do Fernando, ó Pai, que o Senhor possa usar a vida dele, para que a gente possa ter um pouquinho mais, aprender um pouco mais, Pai, sobre a tua palavra, sobre acontecimentos que são a respeito de Jesus Cristo, Pai. Então eu te entrego este momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Contigo, Fernando. Bom dia, gente. Tá todo mundo me ouvindo legal aí? Muito bem. Sim. Então, beleza. Eu vou só ajeitar aqui para apresentar. Vou apresentar a tela que vai ser mais fácil. Beleza. Ah, tá. Beleza. Certinho, né? Pedro vai me auxiliar aqui, ele vai me falando se está tudo certo. Então, gente, falar um pouquinho da estrela de Belém. E antes disso, tipo assim, só para falar a origem desse estudo, na verdade ele é baseado no estudo que eu vi de um cara que mora lá nos Estados Unidos. Ele ficou bem curioso e a ideia surgiu como? Foi porque no Natal, normalmente as pessoas sempre gostam de enfeitar as casas lá nos Estados Unidos, tudo. E um dia ele resolveu enfeitar a casa para o Natal. A filha queria que ele enfeitasse com os Reis Magos. E aí chegou uma hora que ele tinha que fazer a estrela, né? A filha dele falou assim, pai, mas está faltando a estrela. Aí ele foi pensar, beleza, vamos colocar a estrela. Aí começou a pensar, mas o que era a estrela? A estrela era o quê? Tipo assim, que a gente não sabe ao certo, né? Só lendo a Bíblia assim, a gente não... Que estrela que é essa? Como que estrela que é? Muitas vezes ela é representada, a gente pode ver com uma caldinha, seria o quê? Um meteoro, alguma coisa? O que é? Né? Tipo assim, a gente não sabia ao certo, e ele ficou curioso para saber e ir atrás, pesquisar realmente o que seria. E eu fiquei tão fascinado com esse estudo que eu quis realmente passar para as pessoas. Eu achei um conhecimento tão legal de compartilhar com as outras pessoas que me motivou a querer fazer esse estudo e apresentar lá na igreja. Então, é só para contextualizar um pouquinho. Não fui eu que criei o estudo. Tipo assim, claro que essa apresentação eu montei, acrescentei algumas coisinhas que eu acho que era necessário para entendimento, defini alguns conceitos assim, porque o DVD não, é bem mais rápido e tem muita coisa que eu acho que é importante a gente realmente conceituar aqui, mas é realmente baseado nesse estudo dele. E aí, vamos começar aqui, tipo assim, o que era a estrela, né? Muitas vezes a gente nem para pensar, mas será que era um meteoro? Será que era um cometa? Ou uma nova, uma supernova? Ou um planeta? O que era? Porque a gente olha para o céu, né? A gente vê um tanto de ponto brilhante. E várias dessas coisas poderiam ser, mas aí
a gente tem que identificar o que realmente seria essa estrela, né? Nosso interesse é descobrir realmente o que é isso. E outra coisa, se foi um evento real, como que a gente acredita que tenha sido, né? Por que só agora a gente está conseguindo encontrar as evidências do que foi a estrela? Né? Porque só agora que a gente está descobrindo. Aí tem o primeiro ponto, é o avanço da matemática, né? Quando Kepler vem e desenvolve as leis da movimentação dos planetas, né? Isso vai ser importante para a gente conseguir prever onde os planetas estão, ou mapear o céu no geral, assim, né? O avanço do conhecimento histórico também e a evolução da computação, que isso é fundamental, né? A computação, a gente usa software, a gente vai no tempo, volta no tempo, a gente faz o que quiser. Então, a evolução da computação também foi fundamental para a gente conseguir mapear o mapa e conseguir enxergar aquilo que aconteceu no passado, né? Então, para a gente começar um pouquinho aqui, falar justamente de Johannes Kepler. Ele viveu mais ou menos, né, no século XVII, né? Nasceu no século XVI, morreu no século XVII. Ele foi um dos maiores gênios da matemática que a humanidade já teve, né? Ele foi muito importante porque ele estudou a órbita dos planetas e ele descobriu que, na verdade, a Terra faz um movimento elíptico, não um movimento circular, como muitas vezes a gente imagina, né? Esse movimento é um pouco diferente. E ele também conseguiu, tipo assim, criar a forma certinha para a gente conseguir prever a posição dos planetas, né? Ele publicou as 3 leis do movimento planetário, que essas leis são usadas pela NASA, Agência Espacial Europeia, todas essas grandes agências espaciais que usam para mandar seus satélites, tudo é baseado nas leis do movimento planetário de Kepler. É assim que a gente consegue mapear o céu, quando que Marte vai estar mais perto da Terra, quando que você tem que lançar o seu foguete para economizar combustível. Então, tipo assim, é através dessas leis que a gente consegue mapear o céu. E essas leis que os softwares hoje usam para a gente poder enxergar tudo que a gente quer ver no passado, no futuro, qualquer forma que a gente quiser, os softwares vão usar essas leis, elas são utilizadas até hoje, né? O interessante é que Kepler, ele era cristão e ele queria descobrir, por incrível que pareça, ele também queria descobrir o que era a estrela de Belém. E através da própria matemática que ele desenvolveu, né, das leis do movimento planetário que ele mesmo desenvolveu, ele tentou procurar a estrela. Mas ele, infelizmente, ele não encontrou, porque realmente o que aconteceu? Ele começou a procurar em anos equivocados. Isso deve-se muito à interpretação dos escritos antigos, principalmente do historiador judeu Flávio José, que nós vamos falar um pouquinho dele aqui agora. Flávio José, ele foi um importante historiador da antiguidade, ele viveu bem perto da época de Jesus. E ele escreveu bastante coisa a respeito dos judeus. Ele cita, por exemplo, Jesus, João Batista, outros personagens do Novo Testamento, incluindo o Herodes, o rei Herodes, né? E por que isso é importante para a gente? Porque Jesus, ele tem que ter nascido antes de Herodes morrer. Concorda comigo que se Herodes quis matar os magos chegaram até Herodes, falando que o novo rei dos judeus tinha chegado, e Herodes quis matar todas as criancinhas de menores de 2 anos, ou seja, Jesus tem que ter nascido antes de Herodes morrer. Então, a datação da morte de Herodes é o primeiro indício importante para a gente. Aí vale ressaltar isso aqui, que às vezes muita gente tem dúvida. A gente não sabe exatamente quando Jesus nasceu. O calendário, quando a gente às vezes fala que Jesus nasceu antes de Cristo, muitas vezes as pessoas ficam meio assustadas, porque na verdade, tipo assim, o calendário que a gente usa hoje, ele foi estabelecido bem depois. Não é quando Jesus nasceu, falou assim, agora Jesus nasceu, nós vamos começar um novo calendário. Não, foi estabelecido depois. Então, as pessoas mesmo que chutaram uma data para o início, mas na verdade, né, Jesus nasceu na época antes de Cristo. Aí, muitas vezes as pessoas ficam um pouco chocadas com essa informação. Agora, como eu já falei, por que importar com a morte de Herodes? Justamente porque Jesus tem que ter nascido antes. E o que acontece? A maioria dos historiadores antigos, até os primeiros pais da igreja, eles consideravam que Herodes tinha morrido em 1 antes de Cristo. Então, Jesus teria que ter nascido nos anos 2 ou 3 antes de Cristo. Os historiadores mais antigos normalmente julgavam ser essa data. Porém, na época de Kepler, muitos historiadores assumiam que Herodes tinha morrido em 4 antes de Cristo. Então, se Herodes teria morrido em 4 antes de Cristo, Jesus teria que ter nascido entre 5 e 6.
E isso que acontece, Kepler começou a procurar a estrela de Belém justamente nesses anos, 5 e 6 antes de Cristo. E ele não encontrou, porque realmente não teria sido a data exata, não teria sido a data certa. Isso acontece muito porque da interpretação realmente dos escritos do Flávio José, porque na verdade ele não afirma, ó, Jesus nasceu em data tal ou Herodes morreu na data tal, ele não afirma isso em nenhum momento. Ele não fala que data que Herodes morreu, mas ele fala assim, tipo assim, ele informa nos escritos dele que quando Herodes morreu houve um eclipse lunar. Então, tipo assim, as pessoas vão baseando através dessas informações, elas inferem a data da morte de Herodes. Eles vão inferir o ano que Herodes morreu. Então, às vezes, pela interpretação, tem gente que julga que é 4 antes de Cristo, ou outros que julgam que é 5 antes de Cristo, outros que ainda falam que é 1 antes de Cristo. 1 antes de Cristo é a data que eu acredito. Isso também pode ser também tipo assim, realmente de interpretação dos escritos dele. Houve sim também uma coisa que pode ter causado confusão também, já houve também um erro de interpretação devido a uma tradução errada, não uma tradução, uma cópia errada de uma impressora, 1544. E se você realmente ler, tipo assim, não dá para ficar explicando muito aqui, senão eu ia perder muito tempo para falar realmente, falar de todos os aspectos para chegar à conclusão que Herodes morreu um antes de Cristo. Mas se você pegar e ler realmente os acontecimentos que aconteceram que Flávio José cita, a meu ver, a morte de Herodes realmente aconteceu em 1 antes de Cristo. Eu sou convencido disso. Então, se Herodes morreu 1 antes de Cristo, Jesus teria que ter nascido nos anos 2 e 3 antes de Cristo, que é onde a gente vai procurar as evidências da estrela. Bom, a evolução da tecnologia a gente nem precisa falar, né? Nos dias de Kepler, olha como é que ele tinha que calcular tudo na mão. Tipo assim, se ele errasse a data, ele gastava muito tempo para calcular. Se ele errasse a data, ele ia perder tudo. Tipo assim, hoje em dia a gente tem um computador, a gente simula, vai para frente, vai para trás o tempo inteiro, a hora que você quiser, é muito fácil, muito rápido. Antes ele perdia muito tempo. Então, se ele errasse a data, se ele procurasse no ano errado, se ele procurasse na data errada, já era. Ele teria que começar o trabalho todo de novo e realmente, como a gente viu que ele estava realmente conduzido a procurar numa data equivocada, ele realmente não encontrou por causa disso. Agora, hoje, com o computador, a gente é muito mais fácil, né? A gente vê, a gente pode até tipo assim, aumentar a velocidade do tempo passando, voltando. Então, hoje a gente vai ter então as datas mais precisas, as leis de Kepler para a gente conseguir prever o movimento planetário, mapear o céu e o avanço da tecnologia que é fundamental. Então, a perguntinha é se é possível encontrar esse de Belém? Eu acredito que sim, até porque esse estudo está aqui justamente para isso, né? Se não fosse possível, talvez a gente nem estaria aqui hoje reunido. Agora, definir uns conceitos muito importantes, que é a relação da Bíblia com as estrelas. Porque há um embate muito perigoso aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo astronomia ou astrologia? São coisas bem diferentes. Só queria ler algumas definições de astronomia com vocês aqui. Então, ciência que engloba o estudo de todos os objetos extraterrestres e fenômenos. Ciência que trata do universo sideral dos corpos celestes com o fim de situá-los no espaço, no tempo e explicar sua origem e seu movimento. Ciência que estuda a posição, os movimentos e a constituição dos corpos celestes. E qual que é a definição de astrologia? Forma de feitiçaria com base na teoria de que o movimento dos corpos celestes, as estrelas, os planetas, o Sol e a Lua influenciam os assuntos humanos e determinam o curso dos acontecimentos. Doutrina, estudo, arte ou prática cujo objetivo é decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestres na vida das pessoas e suas características psicológicas e em seu destino, explicar o mundo e predizer o futuro dos povos ou indivíduos. Estudo da influência dos astros nos acontecimentos mundiais ou nas pessoas, em suas características e traços psicológicos e na evolução da sua vida. Olha, o que a gente vai fazer aqui é justamente a definição de astronomia, igual a gente leu aqui. Estudar a posição, o movimento e a constituição dos corpos celestes. Exatamente isso. Em nenhum momento a gente afirma que esses corpos vão interferir, tipo assim, no comportamento das pessoas em forma alguma. A gente tem que muito que prestar atenção aqui e, tipo assim, ter, realmente pensar que é como se fosse um termômetro. Qual que é a diferença entre o agente e o indicador? O termômetro, por exemplo, a pessoa está com febre, você coloca para medir a temperatura dela. Ele vai indicar a temperatura.
Em nenhum momento o termômetro vai causar a febre na pessoa. O termômetro não é o agente, ele não causa a febre na pessoa, mas ele indica, ele passa uma mensagem. O termômetro afirma: ó, essa pessoa está com 38 graus, por exemplo, ela está com febre. O termômetro ele é um indicador, ele está passando uma mensagem, mas em nenhum momento o termômetro é o agente, ele causa essa febre. Então a gente tem que fazer muito bem essa distinção. Eu estou fazendo um estudo aqui, é de astronomia. Eu estou falando o seguinte, que o que a gente vê nos céus, eles estão tá passando uma mensagem para a gente. Deus está falando através das estrelas, mas em nenhum momento essas estrelas têm a capacidade de influenciar o comportamento humano. Essa é uma diferença, uma distinção muito bem clara que a gente tem que fazer aqui. A gente está fazendo aqui é um estudo de astronomia e não astrologia. Então sempre tem em mente a distinção igual um termômetro. Interessante que a Bíblia faz muitas menções às estrelas, símbolos no céu, mas ela proíbe que a gente adore esses símbolos, né? Eu queria ler alguns versículos, porque tudo aqui tem que ser baseado na Bíblia, obviamente, né? Em Jó 31, a gente conta esses versículos, ó. Se contemplei o sol em seu fulgor e a lua mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos e veneração, esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Então a gente já vê aí, Deus proíbe qualquer adoração aos astros, qualquer coisa desse tipo, qualquer veneração a estrelas, sol, lua, qualquer coisa desse tipo, né? Agora, a astrologia afirma que essas coisas influenciam a vida dos humanos e a gente, de qualquer forma, a gente fala que não. Tipo assim, na verdade, tudo que Deus criou é para a glória dele. E se ele quiser usar as estrelas para passar uma mensagem, ele pode. E ele realmente diz na Bíblia que as estrelas, toda essa criação de Deus, são transportadores de sinais do Todo-Poderoso. Olha só que legal. Isso aqui é muito legal. Tipo assim, em Jó 9:9 diz: ele é o criador da Ússia, do Órion, das Pleiades e das constelações do Sul. São algumas constelações ou grupos de estrelas que a gente consegue observar. O interessante disso é que é o seguinte: Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, né? E no livro de Jó a gente já vê menção a constelações. Então isso é muito interessante porque quando às vezes eu citar alguma constelação aqui, a gente tem que ter em mente que isso é definido há muito, muito tempo atrás. Se Jó, que é o livro mais antigo, já fazia menções a essas constelações, é porque elas já, todo mundo já era de conhecimento de todo mundo, até porque naquela época não existia GPS. Então, como que eles faziam para viajar e se guiar? Era através das estrelas, eles observavam, eles tinham conhecimento, era muito importante eles conhecer, para saber em que época do ano que eles estavam, né, para saber que posição geográfica que eles estavam. Então, tipo assim, era de conhecimento. Então, se às vezes eu cito, às vezes a gente cita alguma constelação aqui e o povo já leva para o lado esotérico, mas não, esses negócios já eram muito antes de alguém inventar esse trem de, como é que fala? De horóscopo. Isso, as constelações já existiam bem antes de alguém inventar o trem de horóscopo, entendeu? Então a gente tem que ter em mente que isso aqui é muito antigo, isso foi definido muito antigo. Até a própria Bíblia já cita algumas constelações, vocês estão entendendo? E o que são as constelações? São grupos de estrelas que formam figuras, né? E são criações humanas, realmente, tipo assim, para facilitar igual como as pessoas viajavam muito e se guiavam pelas estrelas, era muito mais fácil você imaginar imagens e ir seguindo se você conseguisse localizar. Elas são criações humanas, né, do imaginário humano, mas realmente são muito, muito antigas, né? Falar um pouquinho das constelações, tipo assim, que é importante, tipo assim, se existem as constelações boreais, que fazem parte do hemisfério norte, quem está, por exemplo, lá no Polo Norte vai conseguir enxergar, as constelações austrais, que estão no hemisfério sul, as constelações equatoriais, que estão sempre, normalmente, vão seguir a linha do Equador, e também tem as constelações zodíacas, que é? Fazem parte da região próxima da linha eclíptica, que é onde a Terra circunda o Sol. Então, quando eu falo zodíaco, eu não estou falando de horóscopo, eu estou falando o significado de zodíaco, na verdade, é essa região onde essas constelações se encontram. Aí as pessoas pegam as constelações zodíacas e transformam em horóscopo, mas eu não estou em nenhum momento falando de horóscopo e assumindo que isso interfere na vida das pessoas de forma alguma. Depois vocês procuram a definição de zodíaco, eu deveria colocar. Na verdade é isso, é essa faixa onde certas
constelações igual leão, touro, são constelações que a gente enxerga, e elas fazem parte, elas estão sempre localizadas nessa linha eclíptica, que é onde essa linha que realmente, vou mostrar a figurinha, é onde a Terra faz a volta no Sol, né? E elas vão sempre se encontrar, elas sempre vão ser visíveis em alguma parte do ano. Não vai ser todo momento do ano que elas vão ser visíveis, só algumas partes do ano. Então, essas constelações que fazem parte dessa linha eclíptica são denominadas constelações zodíacas. Aqui mais um pouquinho para vocês verem, tá vendo? Elas são vistas só em algumas partes dos anos. Aqui novamente aquele versículo, né? É como eu já falei, como o livro mais considerado mais antigo da Bíblia, um livro milenar, e já havia menções de constelações. Olha que legal esse versículo também em Jó 38. Você pode amarrar as lindas peitos, pode afrouxar as cordas de Órion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes, ou seja, ensinou as mesmas constelações novamente. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Órion, o cinturão de Órion, que é o que quando a gente olha para o céu a gente chama de Três Marias, na verdade é o cinturão de Órion. Então, tipo assim, coisas bem antigas, foram definidas muito, muito tempo atrás. A Isaías 40 diz assim, ó, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que interessante. As estrelas seguem ordens, né? Deus chama cada um pelo seu nome. Ela, assim, nenhuma deixa de comparecer. As estrelas seguem a ordem de Deus. Deus criou as estrelas e ele usa da forma que é. Ele segue as ordens, elas seguem as ordens dele, entendeu? Deus criou todo esse universo maravilhoso, tudo para a glória e honra dele. E tudo é de acordo com a ordem natural, né? A ordem estabelecida por ele. Agora, esse versículo que é o meu preferido na Bíblia, já falei isso várias vezes para muitas pessoas. Olha que legal. Isso aqui é Davi escrevendo. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite ela outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Olha que interessante. Por que Davi escolheu 4 verbos diferentes para dizer que as estrelas se comunicam? Ele usou declaram, proclama, fala, revela. Ele fez questão de usar 4 verbos diferentes para dizer que as estrelas realmente, que os céus realmente passam a mensagem. Eles falam. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Eles passam a mensagem. Todo mundo pode olhar e entender a mensagem de Deus. Você não vai ouvir a voz, mas você vai ver, porque elas sim passam a mensagem. E aí, olha que legal. Em Romanos, Paulo fala assim, ó, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Olha que interessante. Naquela época, quando Paulo está afirmando que Jesus era o Messias, né? Tipo assim, quando ele afirmando assim, ninguém viu que ele estava chegando, claro que eu vi. Ele parafraseou Davi, quando Davi citou, né? Tipo assim, usou vários verbos para falar que os céus passavam a mensagem. E Paulo parafraseou esse versículo, falou assim, eles não ouviram? Sim, ouviram sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ele parafraseou o versículo que Davi diz que os céus declaram, que os céus proclamam, que os céus falam. Entendeu? Então, a própria Bíblia diz que realmente o céu passa a mensagem. Eles realmente passam, falam o que Deus quer. E agora, se tem uma autoridade que vai dar legitimidade a gente ao que a gente está fazendo, é o próprio Jesus. E em Lucas 21:25 ele diz, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Se o próprio Senhor Jesus disse que há sinais nos céus, então porque realmente eles passam a mensagem. Deus usa para passar uma mensagem. Então, a gente tem legitimidade para realmente procurar essa mensagem que foi escrita há muito tempo atrás, né? Por Deus nas estrelas.
Então, podem ficar tranquilos que o que a gente está fazendo aqui é um estudo de astronomia, não é astrologia, é realmente astronomia e baseado totalmente na Bíblia, a gente pode ver aqui. Isso é muito importante a gente definir esses conceitos antes, né? E, claro, né, sempre guiarmos pela distinção do termômetro. Qualquer coisa que a gente ver, enxergar nos céus, vão ser indicadores, e normalmente eles vão ser agentes que vão interferir no comportamento das pessoas. Não, eles só estão passando uma mensagem de Deus. Né? E em relação à Bíblia, a gente é livre para observar e decifrar a mensagem de Deus, mas a gente não tem a liberdade de adorar e elogiar esses astros, né? Como a gente já falou bem antes. Então, vamos lá. Como que a gente vai identificar que estrela que era essa? O que era a estrela de Belém? Quando a gente vai para a Bíblia, no capítulo 2 de Mateus, a gente vai encontrar umas 9 características dessa estrela. Nós vamos definir aqui agora. E porque qualquer objeto que a gente procurar no céu, a gente, assim, ela tem que atender essas 9 características. Se uma característica não for atendida, a gente vai descartar esse fenômeno, certo? Ela tem que obedecer essas 9 características que a gente encontra todas no versículo 2 de Mateus. E a gente vai ver aqui, certo? Começando, Mateus 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Bom, primeiro a gente já vê a importância da datação da morte de Herodes. Jesus tem que ter nascido antes da morte, antes de Herodes morrer. Né? E outra coisa, quem que eram esses magos vindo do Oriente? Né? Quem que eram essas pessoas? Né? A gente precisa realmente entender um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho dos magos. A palavra sábios é a raiz de onde vem a palavra magia. Isso não significa que eles eram magos ou mágicos, né? Mas eles eram sábios em geral e que normalmente, tipo assim, estudadores do mundo físico e conselheiros mesmo do rei. Eles normalmente tinham posições bem altas nas cortes como conselheiros do rei e, tipo assim, era muito comum interpretações, né, ou observações astronômicas. E eles eram realmente estudadores de todos os assuntos em geral e principalmente os astros, né? Tipo assim, a astronomia. Tipo assim, e como eu já falei, era muito comum eles ter posições bem importantes nas cortes, realmente para aconselhar os reis. Tipo assim, a gente pode lembrar da história de Daniel. Daniel, por exemplo, quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele foi posto como chefe dos magos, o chefe dos sábios. Ele atingiu a posição mais alta, né? E de conselheiro do rei. E aí a gente pode ler lá em Daniel 2, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e pôs por governador sobre toda a província da Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Então a gente pode ver que realmente esses magos, eles eram pessoas muito importantes. Eles assumiam realmente uma posição bem destacada. E uma coisa interessante que é o seguinte, aparentemente, existiam escolas mais prestigiadas do que outras. Igual às vezes acontece de instituições serem mais prestigiadas do que outras, naquela época também. E a gente pega também os escritos também de um filósofo antigo, filho de Alexandria, ele viveu, foi contemporâneo de Jesus, isso, né? E nos escritos dele, ele realmente faz menção a uma escola especial na Babilônia, tipo assim, não na Babilônia, tipo assim, na região da Babilônia, né? Parecia que tinha uma escola realmente especial lá. E a gente acredita, tipo assim, isso é uma suposição, mas eu acredito que sejam magos oriundos da escola de Daniel, porque se eles se eles se preocupavam com a história judaica, que eles saíram lá do Oriente para ir até Israel procurar o rei dos judeus, é porque eles tinham algum interesse na história judaica. A gente tem que lembrar que, tipo assim, quando Daniel foi levado cativo de Israel para a Babilônia, ele nunca voltou, ele ficou por lá, assim como outros judeus também. Então, tipo assim, faz sentido magos oriundos dessa escola continuarem a se preocupar com a história de Israel, até porque Daniel, também nos últimos capítulos de Daniel, quando ele fala dos reinos que vão vir, que vão cair, tipo assim, eles tinham um total interesse em saber que reinos que iriam vir. Tipo assim, então faz todo sentido, realmente. É claro que é uma suposição, mas eu acho que faz todo sentido
esses magos serem oriundos dessa escola que ela parece ser muito prestigiada na época, porque Filon de Alexandria cita a respeito e fala de muito prestígio dessa escola em especial. Né? E, tipo assim, como a gente está falando, tipo assim, Mateus fala que os magos vieram do Oriente, a Babilônia está localizada a leste da Judéia, né? Então faz sentido isso. E outra coisa que eu queria ressaltar, tipo assim, a importância desses magos. Os caras vêm do Oriente, chega lá e consegue uma audiência com Herodes. Quem que chega numa cidade consegue uma audiência assim com o rei da Judéia? Assim, tem que ser pessoas muito importantes para conseguir isso. Você chegar de uma viagem e conseguir uma audiência. Então, realmente eram pessoas muito prestigiadas. Eles tinham muito prestígio mesmo na época. Em Mateus 2, versículo 2, diz assim: E perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, aqui já vai definir para a gente três características. A estrela tem que significar nascimento, reinado e alguma coisa relacionada com a tradição judaica. É só a gente ler o versículo. Onde está o recém-nascido, ou seja, nascimento, reinado dos judeus, tradição judaica. Tem que ter alguma correlação com a tradição judaica também. Então, aqui a gente já definiu três características que a estrela tem que apresentar. Aqui eu já falei também uma pista sobre os magos, que eles se interessavam pelos costumes judeus, né? Outra coisa, quando os magos anunciaram, nós vimos sua estrela no Oriente, o texto grego menciona que a estrela estava em Anatólia, que quer dizer raiar do dia. Considerando que o sol nasce no leste e se põe no oeste, então sugere que a estrela tenha elevado-se no leste, como a maioria das estrelas fazem. Tipo assim, a maioria faz isso. E você fala, nossa, mas isso é um critério muito óbvio. Mas tipo assim, as constelações boreais ou austrais, as estrelas, elas não vão se elevar no leste. Então, essas aí, qualquer estrela de uma dessas constelações, a gente já vai descartar, entendeu? Tem que obedecer a todos os critérios. Então, por mais que esse critério seja o mais abrangente possível, ele ainda continua sendo um critério. Mateus 2:3. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com ele toda a Judéia, toda a Jerusalém. Tipo assim, claro que os historiadores já diziam que tipo assim, todo mundo esperava o Messias, né? E, obviamente, era bem aceito que as estrelas poderiam passar uma mensagem. Isso era, da época, era bem aceitável isso. Mateus 2, versículo... Deixa eu ver isso. Versículo 4 a 6 diz: Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Herodes foi procurar saber, né? E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então, tipo assim, olha que interessante. Como que os magos eram tão prestigiados. Os caras chegam e tem uma audiência com Herodes. E o que eles falam para Herodes, Herodes leva como um fato. Ou seja, os magos chegaram e falaram o seguinte: ó, o rei dos judeus nasceu. Herodes levou isso como um fato e foi procurar saber onde que esse rei nasceu. Ele foi consultar os seus conselheiros para saber realmente onde que teria nascido esse rei judeu, porque, tipo assim, ele realmente assumiu que aquilo era verdade, né? E ele foi consultar os especialistas judaicos para saber aonde que seria, porque Herodes não queria, né? Tanto que ele mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Mateus 2, versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Ou seja, então ela apareceu no momento exato. Quinto critério. Mateus 2, versículo 8 ao 9. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles seguiram seu caminho, a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Outra coisa, Herodes não sabia quando a estrela apareceu. Ele não sabia que fenômeno que era esse, ele teve que perguntar. Então, esse é um bom indício que é o seguinte: não pode ser uma coisa muito óbvia. Porque se fosse uma coisa muito óbvia, qualquer um que olhasse para o céu viria e entenderia. Tipo assim, teria que ser alguma coisa mais sutil, que fizesse, tipo assim, sentido para quem realmente entendesse, que entendesse realmente do estudo dos astros, né, de astronomia, e que também que entendesse também da história judaica. Tipo,
teria que fazer a conexão, teria que fazer sentido. Se fosse algo muito óbvio, qualquer pessoa olharia e entenderia que aquele era o sinal. O evento teve uma duração de tempo considerável. Se você pensar que os magos estavam no Oriente, viajaram até a Judéia, avistando a estrela. Eles ainda avistaram quando eles foram ao encontro de Jesus, ou seja, não pode ser um evento com duração muito rápida, tem que ser algo que tem um tempo de duração considerável. Oitavo critério, a estrela guiou ao viajar de Jerusalém a Belém. Tipo assim, Belém continua localizada, aí tá errado, gente, não é 5 quilômetros, 5 miles, é 8 quilômetros, é que eu traduzi literalmente e esqueci de converter a unidade. São 8 quilômetros que separam Jerusalém de Belém. Belém está a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Tipo assim, era impossível se perder. Uma vez que estava em Jerusalém, ele se perder até Belém era impossível. Você consegue ver Belém de Jerusalém. Então, na verdade, a estrela, quando ele apareceu guiando os magos até Belém, na verdade foi mais um sinal de confirmação, né? Mas é importante, é um oitavo critério que a estrela tem que obedecer. E o nono critério é que a estrela parou. Aí a gente pode falar, uma estrela pode fazer isso? Bom, a gente vai ver a seguir aqui. Né? Então, o que era a estrela? Aí a gente pode começar as nossas suposições aqui. Pensar, imaginar o que poderia ter sido essa estrela, né? Então, aqui, só para relembrar os critérios. 1, indica nascimento. 2, significava realeza. 3, havia uma conexão com a nação judaica. 4, ela levantou-se no leste com as outras estrelas. 5, ela apareceu em um momento preciso. 6, Herodes não tinha conhecimento de sua ocorrência. 7, a sua presença durou um período de tempo. 8, a estrela estava à frente dos magos enquanto viajavam para o sul. E 9, ela parou sobre Belém. Então, esses são os 9 critérios. E qualquer fenômeno ou astro que a gente observar no céu tem que necessariamente atender esses critérios. Se qualquer, tipo assim, não adianta atender 7 ou 8 critérios. Se não atender os 9, não é o que a gente procura. Então, nas suposições, um meteoro poderia ter sido um meteoro? O que é um meteoro? É um fragmento sólido ou de gelo, tipo assim, que entra na atmosfera terrestre, né? Até às vezes lixo espacial, quando, tipo assim, a furadeira que o astronauta deixou escapar no espaço. Aí, pela gravidade da Terra, ela foi atraída, ela entrou na atmosfera e virou um meteoro. Tipo assim, que vai encarecer, porque o atrito do ar ele vai começar a cair, devido ao atrito, vai começar a queimar mesmo. E quando é objetos maiores, a gente pode ver que, tipo assim, deixa até um rastro, né? Porque tá aquele objeto tá meio que queimando mesmo, e aí ele deixa até um rastro, que a gente até chama de estrela cadente. Todo mundo já deve ter visto alguma vez. Tipo assim, é um meteoro. O que você acha tipo assim, dessa suposição? Bom, o meteoro não pode cumprir os 9 critérios. Primeiro que, tipo assim, eles não necessariamente vão acender no leste. Eles furam de qualquer parte da atmosfera, em qualquer sentido. E mesmo que se tivesse entrado na atmosfera no mesmo sentido de uma estrela, né, fazendo um movimento como se estivesse vindo acendendo no leste, tipo assim, a duração é muito rápida. Tipo assim, coisas dependendo até segundos, ou no máximo minutos. Tipo assim, é muito rápido. Para ser minutos tem que ser um objeto bem grande mesmo. Tipo assim, normalmente é um segundo, é coisa bem rápida. Então, tipo assim, devido a critério de duração, não tem como atender. Então, o meteoro, a gente já descarta. O cometa, bom, cometas já são objetos mais grandes que tipo assim, seguem uma órbita em torno do Sol. Talvez o mais famoso é o cometa Halley, que ele é um bloco de gelo gigante que ele orbita o Sol também e ele dá a volta tipo assim 75,5 anos, tipo assim. Isso é uma coisa que só se vê uma vez na vida. Quase que impossível você ver duas vezes na sua vida. E ele também é tipo assim, é fácil de monitorar pelos cálculos de Kepler, né? Só que tipo assim, cometa tipo assim, o cometa também vai aparecer no leste, porque ele vai acender igual as estrelas, porque ele dura um período de tempo, então, tipo assim, ele começa a atender alguns critérios, mas naquela época, um cometa, ele era um sinal, tipo assim, de desgraça, entendeu? Então não fazia sentido um cometa significar que o reino de Deus estava vindo. Normalmente eles não interpretavam um cometa como um sinal de bonança, nada não, era realmente um sinal de desgraça e destruição, então não faria sentido. Outra coisa também é civilizações antigas, principalmente os chineses, eles têm muito escritos
relatando aparecimentos de mapas do céu mesmo. Eles são muito bons nisso. E, tipo assim, de registro astronômico. E não há nenhuma menção a respeito de qualquer cometa nessa época, entendeu? Não há nenhum tipo de menção a esse tipo de coisa, então não faria sentido também, né? E nem no software a gente consegue enxergar algo desse tipo. Tipo assim, não houve um cometa passando para que fosse um cometa, entendeu? Outra coisa também, os cometas são objetos bem óbvios, então Herodes nem teria que perguntar para saber quando que apareceu, tipo assim, ele teria visto. Então, já não atende alguns critérios, então o cometa também não era. Uma nova ou uma supernova, assim, o que é uma nova, uma supernova? Uma estrela que entrou em colapso, ela explodiu e virou uma nova estrela, bem mais densa, bem menor, e tipo assim, quando ela explode é algo bem bonito de se ver, né? Parece tem até uma estrela que a qualquer momento ela pode entrar em colapso e a gente pode ver esse espetáculo no céu, mas tipo assim, como a escala de tempo do universo é bem diferente, pode acontecer entre agora e 100 mil anos. Pode ser que a gente veja, pode ser que a gente nunca veja. Mas tipo assim, é um espetáculo extraordinário no céu. Mas e dura um tempo considerável, pode durar até 10, pode durar até anos a gente ver essa explosão dela, tudo. Pode durar bastante tempo. Mas o problema é o seguinte, tipo assim, novamente seria algo muito óbvio, então Herodes não teria que perguntar para saber quando que esse fenômeno aconteceu, e outra também não há nenhum tipo de menção a isso nos registros astronômicos dos chineses, por exemplo. Tipo assim, então, tipo assim, não há nenhum tipo de registro de se houve uma nova, uma supernova, então não tem como ser uma nova, uma supernova, não tem como atender os 9 critérios que a gente viu. Então, a gente já descarta também. Então, qual a hipótese que nos resta, né? Tipo assim, qualquer um pode olhar para o céu, ver planetas e estrelas, né? E nem se dar conta do que está acontecendo, né? E, como a gente falou, tipo assim, o evento teve que ser descrito pelos magos, ou seja, gente que entendia realmente desses estudos, que entendia realmente de astronomia, e o fato de Herodes ter que perguntar, tipo assim, tinha que ser algo bem sutil, né? A hipótese razoável é que, tipo assim, tem sido um fenômeno que tem sido observado no céu noturno, né? E, tipo assim, que fez sentido para realmente quem entendesse. Quem fosse leigo não entenderia, então nem se daria conta do que aquilo seria uma mensagem, entendeu? Então teria que ser realmente algo que fizesse sentido para quem entendesse. Então, houve alguma coisa interessante no céu noturno, no Oriente Médio, nos anos 3 e 2 a.C.? Com certeza, né? E por isso a gente vai dar sequência, né? Então, o que era a estrela, né? Aqui, ô Rafa, aqui estou naquela parte, se quiser fazer um break. Um break de 5 minutos? Isso, cinco Acho que pode minutos. ser. Dá para o pessoal dar uma esticada nas Vamos pegar pernas e beber uma escada, água e voltar. Então agora é verdade. 11h30, a gente volta às 11h35. Tá ótimo. Pode ser, Beleza, pessoal? pode ser. 5 minutinhos. Não vou beber água, tô com sede.